Muito boa noite, povo de Deus, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em vossos corações. A todos aqueles que vão assistir agora, ou que vão assistir mais tarde, paz, irmã, eu quero deixar uma palavra hoje aqui, uma reflexão para você poder entender o motivo de tantas coisas, de tantas as igrejas estarem se esvaziando. A situação mundial é caótica, aqui no estado também, mas, paz, irmã, vamos orar, vamos orar. Fica aí no vídeo, compartilhe essa live, porque vai ser bênção na vida das pessoas. E o que eu quero falar hoje é algo que eu sei que vai ser muito polêmico. As pessoas vão, com certeza, elas vão, como é que eu vou dizer, tentar denegrir a minha imagem sobre o que eu quero falar. Eu quero falar sobre o esvaziamento das igrejas, sobre o evangelho que está sendo ministrado. O evangelho de Jesus Cristo é: ide e pregai o meu evangelho. Qual é o evangelho de Jesus? É a salvação. Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos lhe serão acrescentadas. Pois bem, você sabe que Satanás, ele pregou para Jesus no deserto. O evangelho, a mensagem dessa live hoje, o título dessa live hoje é o evangelho de Satanás. E infelizmente, ele está, como é que eu vou dizer, Satanás continua a sua ação diabólica hoje nas igrejas, usando os pregadores, usando evangelista, usando missionário, usando bispo, usando quem quer que seja. Ele está usando. Então eu quero falar o motivo que eu não queria falar, mas Deus me colocou no meu coração e eu vou falar. Mas eu quero dizer para todos que isso aqui não é uma palavra para denegrir pastor. Paz, Rafaela. Paz, irmã Marlene, a Rafaela e o Daltri, Deus abençoe vocês. Então eu quero dizer para vocês que isto que eu vou falar agora não é para denegrir a imagem de ninguém, mas presta atenção. Mateus capítulo 4, versículo 8 diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Presta atenção. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse é o evangelho do diabo. Ele quer que nós adoramos ele pelo que ele quer mostrar, o que ele quer dar nesse mundo. E o que ele quer dar nesse mundo? Todas as coisas, riqueza. Mas Deus não pode dar? Deus pode dar. Só que a riqueza que Deus dá, a prosperidade que Deus dá é diferente. Não é num estralar de dedos. E hoje, irmãos, hoje, infelizmente, mas infelizmente, o evangelho que está sendo ministrado, o evangelho que está sendo pregado nas 99, 100% das igrejas, é o evangelho do diabo. Vamos colocar a oração em sim a sua família. Deixa o nome dela aí, irmão. Então pensa bem. Pensa bem, pensa comigo. O motivo.
O porquê? Eu tenho andado pelas igrejas para assistindo. E algo tem me chamado a atenção. As pessoas vão numa igreja para assistir, para ouvir uma palavra que vá confortar elas, uma palavra que vá, tá ok, Maria Aparecida da Rosa Nunes, amém. As pessoas vão para ouvir uma palavra que vá trazer um renovo, trazer uma esperança. Só que quando termina o culto, termina a pregação, existe algo terrível. A maioria das vezes, quando vão encerrar, o desespero dos pastores está tão grande pela opressão da liderança superior, porque é uma opressão que vem assim de cima para baixo, por dinheiro. Tem que arrecadar, tem que arrecadar. Quem não arrecada não é bom, a igreja não presta, o pastor não presta. O nome de Jesus virou comércio, o nome de Jesus virou manipulação. E aí quando termina o culto, lá vai o abençoado, lá vai a abençoada, sabe o que ele vai pregar? Agora coloque na tua mão a tua oferta, teu dízimo, você tem que ser dizimista, você tem que ser ofertante, porque está escrito, ladrão não entra no céu. Gente, eu já percebi em várias igrejas, as pessoas às vezes vão lá com o coração cheio de alegria, e aí o abençoado do pastor vai lá e finca essa machadada na fé daquela pessoa. A pessoa não volta mais. A pessoa não volta mais. Por que a pessoa não volta mais? Porque ela não conhece a palavra. E Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa história da 99, 100% dos pastores pregarem isso aí, chamar o povo de ladrão, é falta de conhecimento deles. É falta de eles reconhecerem o poder e o agir de Deus na palavra. Não que eu seja contra a oferta, não que eu seja contra o dízimo, apesar do dízimo não ser para os tempos atuais. Aí os pastores, a maioria dizem, mas Jesus pregou o dízimo. Eles querem dizer que Jesus pregou o dízimo no Novo Testamento. Também é falta de conhecimento deles. Porque Jesus pregou o dízimo na lei. Jesus nasceu, Jesus se criou, Jesus viveu, Jesus morreu na lei. Então lá em Mateus 23, ele pregou, foi para os judeus, sobre a lei. Ele não pregou para os dizimistas de hoje. Não. Jesus simplesmente, ele pregou na lei. Ele pregou para os judeus. Ah, mas tu está dizendo que eu sou contra... Não, eu não sou contra o dízimo. Eu estou falando que o dízimo não é para agora. Do nosso tempo. Não é. O dízimo é bíblico? É bíblico. Mas não é para o nosso tempo. O que Paulo fala? Dai conforme o seu coração. Dai de graça, com alegria. Quantas pessoas eu já percebi e já pessoas me falaram que dão um dízimo e dizem, eu fui lá e dei o dízimo, mas Deus sabe que eu não tenho arroz, eu não tenho feijão. Mas se ele não desse o dízimo, ele era amaldiçoado pela boca do pastor. Eu sei disso aí, gente. Eu não estou denigrindo a imagem de ninguém. Mas a verdade tem que ser falada. As pessoas estão deixando as igrejas por causa do mau conhecimento ou por causa da malandragem desses picareta que usam o nome de Deus afrontando e amedrontando as pessoas. Aí a pessoa vai lá e dá o dízimo. Mas com coração amargurado. E chega lá e diz, Senhor, eu vou dizimar, mas eu não posso ficar sem minha água, sem minha luz. A pessoa não está dando com amor.
E o Novo Testamento, Paulo diz, dai de graça, dai conforme o seu coração. A igreja precisa de dinheiro? É claro que precisa. Pagar água, pagar luz, manter as taxas, porque as taxas estão terríveis. As taxas estão terríveis. Pastores estão sendo massacrados por causa das taxas. Aí vem alguém e diz assim, mas o povo sofre por falta de conhecimento. Então tá, vamos lá. Vamos lá ver o que quer dizer o falta de conhecimento. Lá em Oséias 4,6 diz assim, o meu povo sofre por falta de conhecimento por causa de você, sacerdote, que rejeitou. O que o sacerdote rejeitou? Os sacerdotes, pastores, nos dias de hoje, rejeitam ensinar o povo. Eles querem chamar a atenção das pessoas que se não for dizimista é ladrão, mas não é assim. Como é que você vai ganhar uma alma para Jesus chamando aquela pessoa que não conhece a palavra, chamada de ladrão? É errado, gente. Esse é o ministério, esse é o evangelho que o diabo pregou para Jesus. Se tu me adorares e se prostrares, te darei todo o reino do mundo. Assim os pastores hoje estão sendo incumbidos, estão sendo levados na pressão, na opressão, a pregar e amaldiçoar o povo, sem querer estão amaldiçoando. Eu já ouvi várias ministrações por aí onde eu ando, o povo chega lá alegre, feliz, e eu fico só observando, eu gosto de sentar bem atrás. Lá atrás, às vezes no início da igreja, né, a gente fala atrás. Atrás é lá na frente, no altar. E eu fico observando aí pessoas sem dinheiro no bolso, se constrange. E aí depois elas não voltam mais. Por quê? Eu fui lá para ouvir uma palavra da maneira que eu estou precisando, necessitando, e o pastor me chamou de ladrão. Gente, vamos mudar a nossa palavra. Vamos mudar para não vamos chamar as pessoas de ladrão. Jesus nunca chamou ninguém de ladrão. Nem Zaqueu. Jesus nunca ofendeu ninguém. Como é que nós vamos dizer que nós somos a imagem e a semelhança de Cristo? Como é que nós vamos dizer que nós estamos ganhando alma para o reino se nós estamos chamando pessoas de ladrão? Gente, isso é terrível. É terrível. Olha o que diz Malaquias. Quer ver? Quem é que Deus chama de ladrão? Na verdade. Vamos lá? Malaquias capítulo 2. Diz assim, olha só como é que começa a conversa. E agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós. Se eu não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Pronto, acabou. Deus estava chamando de ladrão o sacerdote de lá. Só que os pastores de hoje dizem que o povo que é ladrão. Não. Deus fala aqui que o ladrão era o sacerdote. E aí todo o povo começou a se negar. Por causa de quê? Por causa da malandragem do sacerdote. Hoje em dia, gente, é a mesma coisa. Hoje em dia, o pastor precisa de dinheiro, claro que o pastor precisa de dinheiro, ele precisa se manter essa família. Mas não, agora eu pergunto uma coisa. Uma igreja que tem uma membresia aí de, sei lá, 500 membros. O pastor, paz, irmã, o pastor ganha lá 5, 6 mil. Aí tem um irmão humilde não, vamos dizer, carente financeiramente. Porque o humilde tem o rico humilde e o pobre arrogante. Então a humildade tem que saber discernir que tipo de humildade nós estamos falando. Aí tem um irmão lá, necessitado. O pastor recebe lá seus 10 mil reais por mês. Será que o pastor vai tirar do seu bolso para abençoar aquela alma, aquela família? Para que era o dízimo do passado? Para sustentar viúva, os órfãos e os necessitados.
Era em dinheiro? Não, não era em dinheiro. Ah, mas então não existia dinheiro naquela época. Existia sim. Então assim, ó, quando você for numa igreja, ou quando você for ministrar uma palavra, eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, porque eu já abri várias obras para honra e glória de Jesus. Eu nunca chamei ninguém de ladrão por causa de oferta ou por causa de dinheiro. Pelo contrário, aqui na Coab, quando eu estava na Coab, tem o irmão Luiz Paulo, que é testemunho de pessoas irem no gasofilácio e largar R$100 de oferta. Por que isso? Será que eu era melhor que ninguém? Não. Tu tem que saber usar a palavra de Deus sem ofender, sem agredir. Porque depois nós iremos prestar conta dessas almas que nós ofendemos e que nós tiramos da presença de Jesus. E é isso que o diabo quer. O diabo está usando pastores hoje para arrecadar essas almas para o inferno. Aí sabe o que o pastor diz? Ah, não quer saber de nada. Gente, Malaquias capítulo 2 diz quem é que Deus chamava de ladrão. Aí depois está escrito, toda a nação me rouba. Mas ele começa falando lá em Malaquias 2 que o ladrão, o abençoado lá, era o sacerdote. Não era o povo. E eu não estou mentindo, estou falando o que está aqui na palavra. Então nós temos que ter conhecimento. O que diz a palavra? Conhecereis a verdade vos libertará. Nós que ministramos a palavra, não podemos, para intimidar as pessoas, chamar as pessoas de ladrão. Tem pessoas que vão nas congregações que não conhecem a palavra. Não conhece. Se quem conhece a palavra não aceita ser chamado de ladrão, me diga uma pessoa que vai a primeira vez, ouviu uma palavra, se encheu de alegria, se encheu de amor, esse pastor é uma benção, esse pastor pregou o que eu precisava, beleza. Aí daqui a pouquinho vem lá a esposa do pastor, ou o pastor mesmo, agora pega da mão da oferta e eu digo, porque aquele que não ofertar, que não diz, mas é ladrão e ladrão não vai para o céu. Você já parou para pensar? A ofensa, o dardo que tu lança na mente, no coração dessa pessoa, e que o diabo vai trabalhar nisso, para manter a pessoa escrava dele no mundo. É assim, igreja. Eu não estou aqui denegrindo a imagem de pastor nenhum. Eu não estou aqui para dizer que você não seja dizimista e que você não esteja ofertando. Pelo contrário. Dá e dá com alegria. Mas não deixe faltar necessidade para você. Você tem que saber o que está fazendo. Olha o que diz lá em Ezequiel capítulo 34. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores das ovelhas? Quem é que Deus está exortando? Você já ouviu algum pastor ministrar sobre Ezequiel 34? Nunca ouviu, nunca vai ouvir. Nunca. Mas essas pessoas prestarão conta a Deus. Vai chegar o dia que nós vamos sair daqui. Aí tu vai dizer, o Miguel morreu, mas é um baita de Deus, ganhou almas. Ganhou alma para quem? Para o diabo? Pregando o evangelho de Satanás? Campanhas, gente. Eu já vi várias campanhas. Pastores usarem aquela palavra lá de Isaías 1, 18, 19. Se me ouvires e me obedeceres, terá melhor essa terra. Lança lá envelope de ouro, 300, 500. Lança envelope de prata, 200. Lança envelope de bronze, 150. Tu tem que obedecer. Porque o profeta disse, se tu não me obedeceres, gente, vamos parar de negociar com o diabo a palavra de Deus. E isso é pregar o evangelho de Satanás. É essa palavra que nós estamos hoje escutando, é pregar o evangelho que o diabo pregou para Jesus. Jesus pregou, o diabo pregou para Jesus o evangelho dele. Ele disse, olha só o que o diabo disse para Jesus. Vamos lá? E disse-lhe,
tudo isto te darei, se prostrado me adorarás. O que os pastores pregam hoje? Se tu não der oferta, tu não for dizimista, tu é ladrão, e ladrão vai para o diabo, vai para o inferno, está escrito. Está escrito, mas não é sobre isso. E o pastor é o quê? O pastor também é ladrão, então. Porque ele está usando uma palavra de Deus para forçar as pessoas a ofertar, as pessoas a dizimar. Tem pessoas que não têm. Mas o dia que elas tiverem, Deus vai trabalhar no coração dessa pessoa e vai fazer com que ela, quem sabe, essa pessoa que mais vai te abençoar. Eu conheço um amigo meu. Ele chega, ele come dinheiro, ele dorme dinheiro, ele toma, o café dele é dinheiro, o almoço é dinheiro, a janta é dinheiro, o sono é dinheiro, ele só pensa em dinheiro. E não precisa. Ele é bem sucedido financeiramente na vida física, mas é ganancioso. Eu vou dizer uma coisa para você. Serve para mim. Imagine quanto tempo. Eu vou dizer uma coisa para você. Esse homem que eu estou falando, não vou citar o nome, mas quem conhece, que sabe da história, ele perdeu um casal, fiel, mas sabe o que é fiel? Dizimava do salário, dizimava das férias, dizimava do 10º. Sabe o que é isso? Você tem na tua igreja, pastor, uma pessoa assim? Duvido. Vou dar minha oferta. E eles iam lá, lá em Gênesis, onde Jacó disse, de tudo que tu me deres, certamente dizimarei. Quando chegava o final do ano, o pouca graxa ficava com a boca da orelha. Por quê? R$700 do salário de um, R$700 do 10º e R$700 das férias. Só um do casal dizimava 2.100, só um. Aí o esposo ou a esposa, não vou falar bem certo, ganhava também bem, ganhava na base de uns 6.000, dizimava e ofertava também a mesma coisa. Então só nesse casal, o abençoado do guloso, do olho grande, do faminto, perdeu o casal. Por quê? Sabe por quê? Porque essa pessoa convidou eu e o pastor esse para nós orar para começar a ganhar a família dela para Jesus. E a mãe aceitou. Era a maior alegria, a maior felicidade do casal. Só que o ganancioso, o zoiudo, o sinagoga, esse tipo de pessoa é sinagoga, não tem outro nome. Foi lá na arrogância, na rompância, né? Eu não te dei um banho de água, olha que só a expressão, só para ti na igreja, te dei um banho de água para te ser dizimista. Sabe o que aconteceu, irmãos? Saiu a mulher, essa alma se perdeu, por causa da arrogância, por causa da ganância do abençoado. O casal que era esteio financeiramente, o casal que era esteio financeiramente nessa igreja, saiu. Não foi mais. Aí quem é culpado? Aí o culpado é a membresia. Aí o culpado foi o casal, porque se rebelou. Não, foi Deus. Foi Deus que tirou. Por causa do quê? Porque o pastor não soube ter sabedoria para manter aquela alma e futuramente, com sabedoria do Espírito Santo, chegar lá e falar para essa pessoa e de repente essa pessoa se tornar um dizimista. Débora, meu primo Joares, gente, então vamos parar, os pregadores, vamos parar de chamar o povo de ladrão. Se tu não der dízimo, tu é ladrão. Se tu não der dízimo, tu vai para o inferno. Gente, isso é triste. Isso é triste, usar a palavra de Deus para intimidar, para tirar as pessoas que estão chegando a Jesus para irem para o mundo de novo, para abandonarem a fé. Por causa do quê?
por causa de uma... Não, eu preguei e disse, se não dizimar, vai para o inferno. Mas e o pastor? Que amaldiçoou essa alma, vai para onde? Para onde vai? Ele vai para onde? Vai junto para o inferno. Por quê? Porque a alma que Deus colocou para ele cuidar, como está aqui em Ezequiel 34, comeis a gordura e vos vestis de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Hoje 99% dos pastores estão assim. Eu sei que tem pastor que trabalha na obra secular, trabalha para ganhar seu sustento. E tem pastores também que eu sei que tiram do seu trabalho fora da igreja para poder pagar as taxas, para poder se manter. Isso é jugo de maldição, isso é jugo de escravidão. Ah, mas se eu não fizer isso, eu vou perder a igreja. A igreja é de Cristo. Eu estava orando, eu estou afastado da igreja, estou afastado de pregar nas igrejas. Vou, participo de um culto, mas não estou afastado de Cristo. Eu estou que nem Elias, na caverna, só orando, buscando. E pensa bem, será que uma pessoa sob opressão vai poder ter paz? Por que pastores estão passando por necessidade? Porque eles focam no dinheiro, eles não focam na alma. O que Jesus disse para os seus discípulos? Vão e não levem nada, porque eu vou dar o meio de você ser sustentado. Assim é nos dias de hoje. O pastor não precisa botar faca na goela do irmão e dizer, ó, tu dizima ou tu vai para o inferno, porque tu tá me roubando. Gente, é catástrofe, é uma catástrofe. É algo... Esse é o evangelho de Satanás. Se tu me adorares, o evangelho de Satanás, ele pregou para Jesus. Está aqui em Mateus. Tudo isso te darei. Aí, o pastor vê lá o outro pastor, né? Carrão zero, casa não sei o que mais, viagem para as praias, dinheiro na conta, mostrando um sapatão de 5 mil reais, como eu já vi, como eu já ouvi o abençoado se gabando, ah, meu sapatinho aqui é 5 mil reais. O que significa aí? O que significa isso? Soberba. Eu estou falando do que eu ouvi. Eu ouvi, não me contaram. Não, mas se aquele tem um sapato de 5 mil reais, eu posso também ter. Aí começa o quê? Começa a manipulação. Aí o diabo começa a trabalhar na mente, começa a trabalhar no coração. Não, cara, tu tem que fazer isso. Se tu fizer isso, eu vou te dar dinheiro. Está aqui na palavra, eu não estou inventando. Mateus capítulo 4, versículo 9, ele disse para Jesus, se tu me adorar, olha, o diabo não tem nada, nem a chave do muquifo do inferno ele tem. Quem tem é Jesus. Agora as pessoas estão... Alice, paz, amigo. Agora as pessoas estão fazendo o quê? Ah, mas eu tenho uma arrecadação de tanto. Eu tenho arrecadação para humilhar aquela pessoa. E aí tem o pastor lá, eu já vi isso em reunião de pastor, eu já presenciei. O pastor fica lá, né? Quando eu assumi Pirapó, eu não era ainda credenciado. Eu assumi Pirapó em 2010. E eu fui ficar credenciado em 2000, Irenita. Eu fui ficar credenciado em 2012. E quando eu assumi Pirapó estava quebrada, o pastor de lá tinha roubado, tinha feito um escambau, destruiu. E aí um amigo, um homem de conceito, não vou falar o nome dele não, um homem de conceito, na quadrangular na época, Pedro Garcia, ele me disse, vou te dar um conselho, não pega Pirapó. E eu vou dizer por quê. Eu tenho anos de ministério. Pirapó está quebrado.
Pirapó está destruída. Pirapó não tem crédito mais. O povo lá não quer mais saber. Deixa para outro cara. Olha só o que ele me disse. Tu vai acabar com o teu ministério pegando uma obra falida e essa obra falida vai ficar na tua responsabilidade. O teu currículo depois vai falar, poxa, mas esse cara aqui não vale nada. Quebrou Pirapó. E eu balancei, mas naquela época eu era de jejum e oração. Eu orava e jejuava. Eu ficava até 7 dias sem comer e sem beber, só jejuando e orando. E Deus falou assim para mim, vai. E eu fui. Eu saía daqui de São Luís, abaixo d'água, de moto, ia lá em Pirapó, isso pastores da época sabem dessa história, eu ia lá em Pirapó. E era época de barro, para ir da 16 até Pirapó era barro. Cheguei lá, a igreja o salão endividado em R$1.300, isso 14 anos atrás era dinheiro. O bispo da época era o bispo Ayrton Lima, foi ele que me mandou para lá, vai lá, te vira. Eu quero que vocês perguntem para o Ayrton Lima se ele deu 1 centavo para pagar as dívidas da igreja. Não. Estou me gabando? Não estou me gabando. Foi Deus. Quando Deus está na tua vida, meu querido, quando Deus está no comando do teu ministério, você pode ir pregar no mato. Deus pega pessoas e leva lá. João Batista pregava no mato e dizia, convertam-se, raça de víboras. E as pessoas iam lá para aceitar Jesus. Hoje não, eu não vou sair daqui para ir lá na Pirapó de moto com chuva, naquele barral, mas é capaz, eu ia. Sabe quantas pessoas Deus me usou para ganhar para Jesus na Pirapó? Eu creio que foi a maior igreja que teve na Pirapó, e isso o povo de lá, que é da época, pode contar. O comércio sabe da história. 45 pessoas eu coloquei naquele templo lá. 45. O Aparício me ajudou a batizar 10 pessoas num dia. Aí cresceu o olho. Tiraram eu de lá. Pergunta para aquele povo se algum dia eu digo, olha, irmão, tu tem que dizimar. Olha aqui, eu assumi isso aqui, estava quebrado, você só... Nunca eu botei a piola no pescoço do povo, e era um povo humilde, me davam peixe, banha, milha, abóbora, eu trazia de tudo para casa, e trabalhava, como sempre trabalho, até hoje eu trabalho, e aconteceu o quê? Cresceu o olho, não, uma cidade rica, de aceito com 40, uma pessoa está arrecadando só R$800, não, me tiraram de lá, botaram uma abençoada lá. Sabe o que aconteceu? Quebrou. E eu acho que até hoje nunca mais a levantou. Nunca mais a levantou. Pastor Rafael, pastor Maiara, nunca mais levantou. Eu estou me vangloriando? Não, porque a obra era de Deus. Era Deus que estava fazendo a obra lá através da minha pessoa. Aí foram tocar em quem? Na obra de Deus. Não é que tocasse em mim. Tocaram na obra de Deus. Então, assim, meus queridos, você que é pastor, você que é pastora, você que está passando pela luta, não oprime o teu povo. Não bota a piola no pescoço do teu povo, de tu tem que dizimar, porque se tu não dizimar é ladrão, está escrito. Não está escrito, não. Malaquias não é isso aí. Malaquias, Deus começou a chamar o sacerdote de ladrão, porque era ele que pegava o dinheiro. Tem algum pastor que prega isso? Tem algum pastor que pregue Ezequiel 34? Não tem. Por quê? Não, mas se eu falar isso aí, eu vou me ferrar. Vai se ferrar do mesmo jeito. Porque é mentiroso. E a Bíblia também diz que mentiroso não herdará o reino de Deus. E mentiroso, quem é o pai da mentira? É o diabo. Pronto, acabou. Eu sou assim, gente. Eu prego na taxa. Eu não uso meio termos. Eu não uso meia palavra. Então, assim, enquanto eu tive obra na minha mão, nunca cobrei dízimo de ninguém.
Mas tem pessoas que estão na quadrangular que sabem que a maior arrecadação entre as igrejas que já achavam grande, eu estava lá em segundo, terceiro lugar. Por quê? O que esse careca faz? Esse careca obedece a Deus. Esse careca sempre obedeceu a Deus, sempre buscou o reino de Deus. E Deus sempre me abençoou. Então não adianta falar sobre Oséias 4:6. Não adianta. Não adianta falar sobre Oséias 4:6 e não fazer a verdade. Não falar a verdade. Não. Nós temos que falar a verdade, gente. Nós temos que profetizar. Olha o que diz Oséias 4:6. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Até aqui o pastor prega. Até aqui ele é o bambambam da parada. Até aqui ele está cheio do óleo. Mas vamos seguir a palavra? Porque tu rejeitaste o conhecimento também, eu te rejeitarei. Para quem que eu estou falando? Para o ministro da palavra, para o pregador. Eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que tu esqueceste da lei do teu Deus, também eu te esquecerei de teus filhos. Olha só. Deus nunca crucificou o povo. Deus sempre cobrou, foi os pastores. Deus sempre cobra no dia de hoje os pastores, os ministros. Simone, lá da cidade de São Paulo, parece que é. Então, igreja, vamos fazer o seguinte. Dai e dai com alegria. É o que disse Paulo. Conforme Deus tocar no teu coração. O dízimo é bíblico para Israel. Jesus falou em dízimo em Mateus 23, falou, mas foi no tempo da lei, porque Jesus não viveu o Novo Testamento. Então isso é falta de conhecimento de pregador, é falta de conhecimento de pastor, é falta de conhecimento do povo que não estuda. E aqui está, meu povo destruído. Quando Paulo pregou lá em Bereia, o povo estava aqui, ó, na Bíblia, anotando. Hoje, se for numa igreja, eu já vi isso aí. Tu tá numa igreja lá e o pastor diz, fecha a Bíblia e olha para mim. Com arrogância, olha para mim. Presta atenção em mim. É assim. Eu não vou dizer que tu vai estar conversando, dialogando. Mas a Bíblia, Paulo fala que os bereanos estavam ali, ó, grudados na palavra para ver se o que o Paulo estava falando estava condizendo com aquilo ali. Hoje, Deus o livre, uma pessoa pegar a Bíblia para ler dentro da igreja, é capaz de ser escorraçada, amaldiçoada de lá. Porque o abençoado que está pregando não quer que tu conheça a palavra. E Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Tem pastor que nem conhece o Filho, quanto mais ser livre. Por quê? Porque prega aquilo que, ó, sopra nos ouvidos dele. Não tem conhecimento da palavra. Ah, mas a Bíblia fala que a letra mata os burros, os ignorantes, os que não têm conhecimento da palavra, aí mata mesmo. Ou por que Jesus escolheu Saulo? Porque ele era burro? Porque ele era analfabeto? Mas pastores, vão criar vergonha na cara e falar uma besteira dela. Está escrito lá, mas vai procurar o discernimento e entendimento disso aí. A letra humana. Mas a letra bíblica, ela edifica. Paulo tinha o que Jesus queria, conhecimento da palavra. Paulo foi ensinado pelos melhores mestres da época. Ué, mas então tem uma coisa errada, então Jesus é mentiroso. Jesus fala uma coisa aqui e desfaz ali. Diz que a letra mata. E agora Paulo... Mas ninguém fala isso. Por quê? Porque os pastores que se dizem pastores não querem que o povo tenha conhecimento bíblico. E o povo é culpado por não ter conhecimento bíblico porque não estuda, porque não busca. É melhor um passarinho na mão do que 1000 voando. Os pastores hoje estão sofrendo. Os que pregam a verdade. Agora os que pregam abobrinha, que pregam mentira, e arrada aqui, arrada lá, eles também. Eles também. Mas eu quero ver o dia do grande juiz
está lá em Mateus também. Quando chegar a hora. Bom, agora eu vou acertar com Jesus porque eu ganhei almas. O que Jesus vai dizer? Aparta de mim, porque eu não te conheço. Eu estou mentindo? Está na palavra. Então nós temos que parar, gente, de chamar as pessoas de ladrona. Nós temos que chamar de dizer, ó, se tu não ofertar, se tu não dizimar, tu é ladrão. Você sabe a situação daquela pessoa que chegou na igreja? Você sabe? A necessidade da alma que ela tem de um afeto, um carinho, para você chamar de cara aquela pessoa, de ladrona, e que ela vai para o inferno porque ela não levou R$2, não levou R$5, ou não dizimou. Tu sabe a situação dela. Ah, mas Deus proverá. E para ti quem é que provê? A tua arrogância, a tua ganância? Eu não queria falar essa mensagem, mas Deus vai falar. Eu falo. Nunca tive medo de enfrentar nada. Graças a Deus, sempre Deus me abençoou. E isso, irmãos, não é que eu seja contra você se ofertando. Não, 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 não. Não é que eu seja contra esse dizimista. Você é dizimista? Crê e Deus te abençoa? Siga. Não tem problema nenhum. Ah, mas eu não vou ofertar. Também o problema é teu. Eu nunca chamei ninguém de ladrão. Eu nunca cobrei, tá? O irmão Luiz Paulo da Coab, pessoas que passaram pelo meu ministério, as pessoas são testemunha. Eu nunca cobrei dízimo. Eu nunca botei a piola no pescoço e arrastei. Porque o dízimo é bíblico, mas é bíblico para Israel. Tem algum sacerdote hoje em dia? Tem algum levita hoje em dia? Aí qualquer um que toca música é levita, qualquer um que canta é levita. Ah, vamos estudar a palavra. Vão conhecer a palavra. O que Jesus diz? Errais por não conhecerem as escrituras. Qualquer um que vai lá é levita. Qualquer um é sacerdote. Qualquer um lá é apóstolo. Qualquer um é profeta. Mas, gente, vamos deixar de palhaçada e vamos pregar o evangelho verdadeiro. O evangelho que salva, o evangelho que cura, que liberta. O evangelho que diz, ó, Jesus está voltando, te conserta, está precisando de uma ajuda, irmão. Vamos orar, vamos conversar, nós queremos te ajudar. Existe pastor assim? Talvez exista. Mas existe aquele que aponta o dedo e dá um neguinho de cantando. Ah, tu ganha tanto e não dá uma oferta, tu ganha tanto e não dá dízimo. Mas não sabe muitas vezes a situação daquela pessoa. E começa a amaldiçoar ao invés de abençoar. Hoje em dia está sendo ministrado o evangelho de Satanás. Mateus 4, versículo 8 e 9. Esse é o evangelho que o diabo pregou para Jesus. Se tu se prostrar e me adorar, eu vou te dar. Hoje os pastores estão se prostrando para o diabo por causa do quê? Dinheiro. Fama. Sabe o que Deus me disse numa oração? Tu quer chamado ou tu quer cargo? Você que está me assistindo, você quer ser chamado ou você quer um cargo? É a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa. Os que têm chamado são os perseguidos. E eu não estou falando de mim, eu estou falando biblicamente. Gideão, Elias, Noé, Moisés, e ali vai. E ali vai. Tem muitos que têm chamado. Mas presta atenção. Não tem aliança com Deus. Ah, eu nunca vi ter chamado, não tem aliança com Deus. Eu vou ter provado na Bíblia. Agora. Isaú tinha um chamado de ser o primogênito, mas não teve aliança com Deus. Pronto, acabou. Tá respondido? Beleza. Então você tem que saber o que é chamado, o que é cargo, o que é aliança. Isaú tinha um chamado do primogênito, mas ele não tinha aliança com Deus. E aí Jacó, mas Jacó é ladrão. Não. Jacó tinha uma aliança. E Deus disse, tu não quer? Então eu vou dar para o teu irmão. Se você não quer, meu irmão, se você não quer, minha irmã, se você não quer pastor, se você não quer missionário, se você não quer evangelista, o problema é teu. Não adianta tu dizer que tem chamado.
se tu não tem aliança. Tu tem que ter o chamado e tem que ter uma aliança. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu quero ficar entre qual? Os separados. Você tem que estar entre os separados. Ah, mas onde é que está isso? Lá em Juízes, quando fala com Gideão. 32.000, 20 foram chamados, 22 foram embora. Aí Deus disse para Gideão, agora tu vai lá, no ribeiro e faz isso, isso e isso. Com os que ficaram. Daqueles que foram lá, quantos sobraram? 300. Aí Deus disse assim, esses são separados por mim. Você não precisa estar entre os chamados. Você tem que estar entre os separados por Deus. Tem um chamado, qualquer um tem. Cargo, qualquer um tem. Eu quero ver ter aliança. Aliança com Deus. Amém, meus queridos? Já passei do horário. Então fica essa palavra aí para você. Que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Os pastores, eu sei que os pastores que vão assistir esse vídeo vão me odiar. Não tem problema nenhum. Eu falo que Deus coloca no coração. Quer me odiar? A honra e a glória de Deus não é minha. Porque eu também ministro a palavra. Então essa palavra também é para mim. Mas eu nunca botei a pele no pescoço de membresia nenhum. E quando eu estava à frente do trabalho na IEQ, uma das maiores arrecadações, por mais pequena que fosse a minha dominação, em volume de gente, a arrecadação em dinheiro era maior. Ah, mas então tu injetava. Nunca injetei dinheiro. Eu não vou roubar de mim para dar para outros. Não. Nunca fiz isso. Amém, irmãos? Vamos orar? Coloca a tua fé em ação. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, que nesta hora, Senhor, que o Senhor ministre no coração das pessoas. O Senhor ministre o coração dos pastores, para que eles entendam que não é chamando o povo de ladrão que eles vão ganhar alma para o Senhor, mas é com amor, é com carinho. Assim como o Senhor teve amor com Zaqueu, assim como o Senhor teve amor com a samaritana, assim como o Senhor teve amor com aquela mulher que foi pega em adultério. Que o Senhor ensine a nós, Pai, a ter esse amor. Não um amor egoísta, não um amor dominador, não um amor amaldiçoador, mas um amor ágape, um amor que vai ganhar alma para o seu reino, um amor que vai levar essas pessoas para o seu reino. Porque quando nós chegar lá, nós que ministramos a palavra, não vai ser o bispo, não vai ser o irmão fulano que vai nos colocar a coroa, vai ser o Senhor Jesus, que vai colocar uma coroa na minha cabeça e na tua cabeça. E é isso que eu quero, que você seja coroado por Deus em nome de Jesus. Fique na paz de nosso Senhor sobre Jesus Cristo e até um outro dia, assim Deus permitindo.